Tem gente que fala assim, pastora, eu recebi o dom de discernimento, isso daqui é uma chave, tá? Preciosa, É uma chave. que eu aprendi orando horas. O Espírito Santo, ele me tirou em espírito e falou, tem gente que tem discernimento e não tem maturidade espiritual. Então, se você receber revelação e discernimento e você não receber maturidade espiritual, você não vai conseguir discernir aquilo que Deus te deu. Agora, por exemplo, um fator, pastora, que eu achei muito interessante que você trouxe, é que com 12 anos de idade você já começou a ter o primeiro contato ali com o mundo espiritual. Aí eu penso que muitas pessoas elas devem ter esse questionamento nesse momento, que é acerca dos dons espirituais. O dom espiritual, ele está acessado propriamente, como a própria palavra diz, de fato, a um dom, ele está vinculado a algo que você pode treinar conforme o tempo. Como é que funciona isso? Eu nasci com um dom do mundo espiritual, pode ser que eu tenha nascido e não sei. Vejo algumas coisas e por não orar, por não buscar, por não dobrar a minha entrega, eu acabo não entendendo que aquilo ali precisa ser aprimorado. Como é que funciona com relação ao dom espiritual? Ele é treino? Ele é prática? Ele é dom? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos sobre os dons espirituais. Ele é dado, ele é ativado pelo Espírito Santo de Deus quando tem gente que já nasce com dom, tá? E tem gente que recebe o dom quando pede ao Espírito Santo para ativar. E tem gente que recebe através da impartição de unção. Você pode impartir um dom, assim como diz lá na palavra do Senhor, né? Moisés, ele impartiu ali com os líderes e com Josué. E Elias impartiu com Eliseu. Nós vemos essas impartições aí na palavra. Os dons espirituais, eles estão ligados ao seu chamado. Então, tem muita gente que pede o dom e o dom não está ligado com o chamado. É por isso que as pessoas, às vezes, ficam frustradas, porque não recebem um dom. Como eu tinha um chamado na área de libertação, batalha espiritual, cura interior, os dons espirituais foram me dados na hora. Por quê? Porque eu pedi visão, eu pedi discernimento, eu pedi o dom de profecia, tudo que eu preciso usar para atuar na área de libertação. Na área de libertação, eu estou totalmente dependente do Espírito Santo. Eu não faço nada. Então, o que acontece? Quando a gente pede um dom, para a gente se levantar e para mostrar, ou para ter para nós, reter para nós só para ter, Deus não dá, tá? Então, quando a gente pede ao Espírito Santo para ativar, para ser usado na obra dele, ele ativa esse dom. É sempre, então, baseado na características do que eu peço, né? E como eu peço, os detalhes que eu peço. Aí, por exemplo, tem um outro aspecto. Tem muitas pessoas que elas, por exemplo, não vão à igreja. Elas não vão à igreja, talvez nunca pisaram na igreja, mas são pessoas que elas têm experiências espirituais. Sim. Por exemplo, eu nunca fui em uma igreja, mas às vezes eu vejo um vulto, eu vejo algo que ninguém viu, e eu falo assim, cara, como que ninguém viu? De fato, o dom, ele está atrelado. É possível realmente que uma pessoa não cristã, uma pessoa que nunca foi na igreja, uma pessoa que às vezes até não acredita no mundo espiritual, ela tenha já isso inserido nela, essa capacidade de acesso ao mundo espiritual? Sim, tem. Ela pode ter herdado da família, de alguém da família. Ela pode já ter esse dom por causa do chamado dela, que mesmo que ela não esteja na igreja, no ministério, Deus tem um chamado para a vida dela. Ela já nasceu com a marca da promessa. Então, esse dom ele já é ativado. Sim. E também tem o caso de demônios ativarem dons, tá? Demônios? O demônio, ele também dá dons para a pessoa, para agir também a favor dele no reino das trevas. Isso também pode acontecer. O demônio dá dons? Como é isso? Ele ativa o dom na pessoa, visão. Ele só não ativa o discernimento. Ele ativa alguns dons ali, que são poucos, são limitados. Não são igual ao Espírito Santo. Ele ativa dons também em pessoas. Eu já vi pessoas que foi para outras religiões e as entidades já ativaram os dons. Agora, por exemplo, o quanto o cheiro, né? Sabe aquela coisa da pessoa, do nada ela sente cheiro de rosas, né? Aquele cheiro de velório e etc. O quanto isso está ligado ao mundo espiritual. Eu já ouvi, por exemplo, muitas pessoas falarem assim, poxa, os 5 minutos antes de eu receber uma ligação de que alguém morreu, eu senti algo estranho, eu senti uma sensação ruim, eu senti um cheiro como se fosse de flores, de rosas. O quanto isso está atrelado ao mundo espiritual? Isso são os sentidos espirituais abertos, tá? Legal. Porque eu tenho o sentido espiritual e o sentido físico, tato, paladar, olfato, visão, audição. Tenho também a visão espiritual, paladar espiritual, olfato espiritual, tá? Então, o que acontece? Eu cheguei em um ambiente, eu senti cheiro de cigarro. Eu sei que o espírito de vício, ele está naquele lugar, através da minha maturidade espiritual. Deus me deu uma revelação, Deus me deu um sonho, cheguei em um lugar, senti o cheiro, mas eu não entendi. O que aconteceu? Falta de maturidade espiritual. Tá? Tem que começar a pedir a maturidade, porque o discernimento ele anda junto com a maturidade. É um cristão que não está maduro.
É um cristão que não está Imaturo. Não amadureceu. Não amadureceu E essa maturidade, espiritualmente. basicamente, ela fala um pouco sobre o conhecimento das questões espirituais, né? O Sim. quanto você entende o significado de cada coisa. Porque tem muita gente, por exemplo, que... e é o que mais acontece, eu penso que isso... o seu direct no Instagram deve estar cheio de pessoas assim. Muito. Que são pessoas que tiveram a experiência, a visão foi nítida, foi clara, E a não pessoa entende. viu de fato aquilo, sonhou com aquilo, sentiu aquilo, mas não entende. Não entende. Pastor, eu sonhei que eu estava recebendo um dinheiro. O que significa? Tá nítido. Deus, ele tá dando algo para essa pessoa. Só que essa pessoa não entende. Por quê? Não tem maturidade espiritual. Não desenvolveu a maturidade. E quanto mais intimidade, quanto mais a gente se aproxima de Deus, passa tempo com Deus, mais a gente exerce a maturidade. Porque tem gente que quer o dom, mas não quer a presença. Então, você querer somente o dom e não querer a presença, você não vai ter nada. Deus, ele quer tempo com você, ele quer intimidade com você. Para você adquirir dons, para você adquirir maturidade, você tem que ter tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer te dar os dons, te dar o fogo, te dar ali a unção e não ter tempo com você. Ele quer tempo com você. Ele quer intimidade. Ele quer te conhecer e andar junto com você. Agora, um outro aspecto também, pastora, na questão assim da sensibilidade, né? O que significa, por exemplo, quando você está bem tranquilo e de repente quando você vai conversar com uma pessoa parece que o disjuntor cai, que aquele peso que a pessoa tá falando ali e na maioria das vezes é aquela pessoa que todo mundo gosta dela, Sim. Todo mundo conversa com ela, todo mundo, mas você quando conversa com aquela pessoa sente um peso espiritual. O que isso significa? Significa que você tem um discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos, ele permite que você chegue no local, sinta um cheiro e já vai discernir ali se tem demônio, se tem anjo, se tem a presença de Deus. Então você está conversando com alguém, todo mundo gosta daquela pessoa. Do nada você sentiu aquela frequência espiritual vindo dela, você sente a frequência espiritual da pessoa. Você sente vindo dela aquela nuvem escura, você sente que ela é uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica, uma pessoa falsa. E você sente que ela não é aquilo que ela está tentando mostrar por fora. Ela é uma, por dentro ela é outra. Mas o dom de discernimento permite que você veja além. Você veja por trás da máscara que ela usa. Isso que você falou é crucial, por exemplo, da pessoa que ela é falsa. Como identificar no mundo... Geralmente, na ação no mundo espiritual, diante da vida de uma pessoa que ela é falsa. Falsa no aspecto de... É uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que ela força uma imagem que não é real, é aquela pessoa que ela é traiçoeira. Quais são os sinais que toda pessoa que carrega essa energia da falsidade sobre ela, quais são os sinais que essa pessoa sempre vai deixar? Quais são os sinais que, se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente vai perceber quando uma pessoa é ou não é verdadeira? Tem que pedir bastante discernimento, porque tem momentos que essa pessoa finge tão bem. Pessoas assim estão debaixo do jugo de Jezabel. Então o espírito de Jezabel ele vai trazer ali uma manipulação. Ela vai manipular todo mundo à volta dela. Ela sempre sai bem. E as outras pessoas saem brigando, confusão. Onde ela vai, ela arruma confusão. Onde ela vai, ela tira paz. Só que ela tá sempre certa. Ela é sempre correta. Ela tenta agradar as pessoas com presentes para manipular. Ela tenta agradar trazendo trocas. Ela sempre oferece alguma coisa. Só que essa pessoa ela vai trazer confusão onde ela passar. O sinal então é esse, é confusão. A pessoa que tá ali parece ser bonzinha, mas tudo que ela faz causa... Confusão, contenda. Causa espírito atrito. de Jezabel. Esse fator também, por exemplo, a gente pode dizer que essa questão de Jezabel, ele não está ligado apenas às questões sexuais. Não. Não está ligado. Qual é a ação específica do espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel, ele quer entrar no meio do povo de Deus, trazer confusão, manipulação e quer matar os profetas de Deus. A gente vê lá na palavra de Deus, ela tentando matar Elias, matar os profetas do Senhor. Então, Jezabel, o intuito dela é sempre matar a fé, trazer frieza e tirar essa pessoa do propósito. A todo momento, a todo custo, quer... Sim, e ela vem devagar, sorrateiro. É como uma pessoa boa, é como uma pessoa que ajuda. Só que ela causa confusão e ela deixa as pessoas o quê? Frustradas. Ela causa briga, ela causa ali uma dor, uma ferida. Essa pessoa sai ferida do ministério. E é esse o intuito dela, matar. É matar. Agora, no contexto igreja, a pessoa que ela frequenta a igreja já há um bom tempo, mas ela não consegue falar línguas estranhas, não consegue o batismo, na verdade, o batismo com o Espírito Santo. Isso pode ter interferência do mundo espiritual? Sim. Aqui vai outra chave poderosíssima. Eu faço devocionais diariamente, né, no meu Instagram. E lá,
eu me lembro que Deus deu uma chave muito poderosa para mim. Porque eu comecei a orar e falei, Senhor, o que que trazem os bloqueios espirituais? Porque a pessoa ora, pede há anos e não recebe os dons espirituais, não recebe. O primeiro caso é aquele que eu falei anteriormente, que é o quê? Ela não tem chamado para pedir aquele dom. E agora, a maioria das pessoas que não recebe são porque tem bloqueios espirituais. Ou tem cativeiro espiritual, ou tem coisas más resolvidas, feridas na alma, traumas do passado. E uma coisa que ativou muita gente, que eu ensinei na live. A pessoa precisa, às vezes, renunciar à incredulidade e à religiosidade. Por quê? Às vezes a pessoa acha que não tem, mas ela pede o dom espiritual e ela fala assim, Deus não vai me dar. Fulano merece. Eu não vou nunca ganhar. A incredulidade entrou. Isso gera bloqueio. Então, incredulidade e religiosidade é o que mais traz bloqueio espiritual atualmente. Eu renuncio à religiosidade e à incredulidade em nome de Jesus. A partir dali, acabou, vai receber. Agora, como é que funciona ali a questão dos cativeiros espirituais invisíveis, né? Quando a pessoa ela tá presa na alma, talvez uma pessoa que não consegue ter um avanço na questão espiritual, a pessoa que às vezes é cativa de um vício há anos, pessoa que não consegue sair, Sim. não consegue se libertar. O quanto esses cativeiros espirituais, eles existem, são reais, e qual é o caminho a se tomar para você se livrar desse cativeiro? Eu já tive um arrebatamento de espírito, várias experiências, né? Mas em uma delas eu tive um arrebatamento de espírito, onde Deus tirou o meu espírito do corpo e me levou na região de cativeiro espiritual. Eu entrei em uma caverna junto com o anjo do Senhor e eu vi várias prisões e várias pessoas presas lá. E Deus falou assim pra mim, as almas deles estão aqui, por isso que eles não rompem. E o que cria esses cativeiros espirituais? Ferida na alma, muito profunda, que não foi tratada. Pecado não confessado. Tá? Falta de perdão, traumas do passado, às vezes a pessoa passou por um abuso, às vezes ela foi rejeitada, e criam o quê? Raízes espirituais, aquilo vai enraizando e formam cativeiros. Outra coisa que forma cativeiro é a pessoa ter laço de alma, aliança sexual fora da vontade de Deus. Isso também gera cativeiro, a alma da pessoa fica presa e fica retida ali. Então, são vários fatores. Um dos fatores que você citou também é justamente a questão da relação sexual. E aí eu pergunto, como que o mundo espiritual, por exemplo, ele atua e ele entende uma relação sexual, por exemplo, antes do casamento ou fora do casamento? Como que é essa ação do mundo espiritual quando acontece essa relação? Isso. Tem muita gente que acha que a ação sexual é somente um ato. Mas a nossa cama, ela é um altar. Tá? Toda vez que acontece um ato sexual, acontece uma aliança de alma. Seja na vontade de Deus ou seja fora, através do casamento, que está na vontade de Deus, e através da fornicação, que está fora da vontade de Deus. Então, teve ali um ato sexual, há derramamento de sangue. Tá? Há um pacto de sangue. A partir dali, essa pessoa tem uma aliança de alma muito profunda. E aí, se a outra pessoa que teve o ato sexual com ela tiver demônio, tem ali até transferência de demônio, transferência de maldição, é algo muito sério. Uau, esse aspecto, por exemplo, no casamento, o que acontece muitas vezes, algumas mulheres, elas por conta da idade, ou às vezes por conta do avanço do organismo, que é diferente do homem, algumas mulheres, elas tendem a recusar mais a relação sexual com o esposo. Sim. Isso, biologicamente, já é possível entender por questões hormonais e etc. Mas é possível que também exista uma ação demoníaca, por exemplo, para tirar tanto do homem quanto da mulher o anseio, o desejo pela relação com o cônjuge? Claro, existe. Existem demônios espirituais que são esposo, marido espiritual, tá? Existem demônios que eles se acham dono da pessoa. O que acontece? Às vezes alguém entrou na sua casa, sentou na sua cama e ela te inveja do seu casamento. Tem que ter muito cuidado, porque a nossa cama é nosso altar, não tem que deixar ninguém sentar na nossa cama, qualquer pessoa entrar na minha casa, porque isso também vira uma feitiçaria. Tá? A pessoa às vezes desejou ali o esposo da outra, desejou a esposa do rapaz. A partir dali, às vezes, ela pensa assim, vou lá e vou fazer uma feitiçaria. Através dessa feitiçaria, ela lançou um marido espiritual. Esse marido espiritual, ele pode trazer o quê? O sexo desgovernado, através de quê? Imoralidade sexual, começa a entrar no casamento, começa a entrar o pecado, e pode trazer também a frigidez. A vontade some. Essa pessoa já não sente mais vontade, já não sente mais. E aí esse casamento vai esfriando para ter ali a separação. O marido espiritual, ele age assim. É justamente assim. Assim. E a partir dali, todo o relacionamento que essa pessoa tem, enquanto ela não for liberta desse marido espiritual, não vai dar certo.
E como que funciona ali a questão das portas espirituais abertas, associadas assim a traumas que a pessoa teve, pecados, alianças? Como é que funciona os portais espirituais? Como que eles geralmente são abertos e qual é o caminho para fechar esses portais? Sim, tem gente que fala que não existe maldição porque Jesus já levou com ele. Eu creio que Jesus ele já levou com ele enfermidade, maldições, só que o mundo espiritual, ele age através de legalidades, através de direito legal, tá? Ele tem leis espirituais. Se eu infringo alguma lei, o demônio ele vai usar isso contra mim e ele vai entrar, ele vai conseguir tocar na linhagem inteira. Então, se o meu avô, lá atrás, ele cometeu um homicídio, vai entrar um demônio da morte, que vai conseguir trazer doença, vai conseguir até alguém vir quebrar, se posicionar, obedecer ao Senhor. Então, eu estou bem. A minha geração, ela vai ficar bem. Se um neto meu lá na frente der legalidade, o demônio vai entrar. E ele vai começar, a partir dali, até a 4ª geração, trazer o quê? Trazer traumas, trazer homicídios, trazer doenças repetitivas, trazer vícios, tá? E essa pessoa, ela precisa o quê? Fechar esses portais, trazer renúncia. Enquanto não tiver a renúncia da legalidade que foi aberta, o demônio não para de agir. Esses, no caso, são ali os espíritos familiares, né? Que é Muitas pessoas falam que não existe maldição hereditária, não é bíblico. Outras pessoas falam assim, não, maldição hereditária, de fato, ela existe. Na sua visão, a maldição hereditária, de fato, ela existe sim, na sua visão. Realmente, se o meu bisavô, o meu tataravô, né, os meus antepassados, eles fizeram alguma abertura, seja de forma direta ou indireta, no mundo espiritual, aquilo ali pode estar associado à minha geração, ao meu sangue, é um ciclo que tende a se repetir nos meus filhos? Se repete. Se eu abrir legalidade, os espíritos familiares vão entrar, igual eu estou abrindo legalidade na área sexual. Os espíritos vão entrar e trazer imoralidade e prostituição para a família inteira. Eu creio nisso. Êxodo capítulo 20 diz sobre as maldições. Deus visita até a 3ª e a 4ª geração. Então, eu creio sim que o mundo espiritual, ele funciona através de legalidade, tá? Eu já vi muito demônio manifestar nas libertações que eu fiz. E ele falar, eu vim do pai, eu vim da mãe, eu vim da avó. Não era nem da pessoa. E ele estava travando a vida da pessoa. Eu tô aqui desde o ventre porque a mãe rejeitou. Eu tô aqui desde o avô, que ele pagou prostituta. Eu tô aqui desde o pai que começou a beber. Eu tô no pai, eu tô na mãe. E isso na libertação é muito real. Quem não acredita, pede para Deus, pede discernimento, pede para mostrar que Deus vai mostrar. Igual a Bíblia também diz que Deus, ele não cobra o pecado no pai do filho. Lá no Novo Testamento tá. Só que as pessoas não entendem que esse texto está falando que é se a pessoa não entrar em pecado. Porque se ela pecar, eu tô bem. A minha geração será abençoada. Se meu filho quebrar o que a palavra de Deus diz e não obedecer, o espírito familiar entra a partir dele. E age de forma... Age e acabou. Por isso que Destrói... tem muita gente, muita família sendo destruída. Agora, por exemplo, a gente fala muito, pastora, nesses dias atuais, sobre as doenças da alma e também a gente fala sobre ali as doenças mentais. Sim. É um assunto extremamente delicado, né? Mas a gente sabe que o mundo espiritual, ele é um ponto de vista que deve ser levado a sério, né? Ele é real, ele existe. Por exemplo, doenças mentais em crianças, em bebês, em pré-adolescentes, doenças mentais, às vezes, acaba até gerando sofrimento aos pais, porque não consegue mais dar conta, não consegue mais segurar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, podem ter uma conotação espiritual? Sim, 90% das doenças mentais é espiritual. Eu tenho total segurança de falar isso. 90%? 90%. É espiritual? Eu vi, na minha caminhada com Deus, doenças mentais que são genéticas, mas foram assim 10%. Esses dias eu tive 3 testemunhos na oração da madrugada de pessoas que foram curadas da esquizofrenia. Pessoas que ouviam vozes, faziam tratamento mais de 20 anos e a gente ali orou. A gente está destronando Astarote, Apolo. A gente está destronando principados essa semana na oração das 3. Então eles ouviram a oração e foram totalmente libertos. Dias depois, a libertação veio. Então, assim, eu acredito sim que às vezes a pessoa tem ansiedade, tem depressão, é uma falta de vitamina, tem que ir no médico ver se não é falta de alguma vitamina. Tem o autismo também, que tem uma parte genética, mas 90% é sim espiritual. É espiritual. É prisão na mente, é fortaleza na mente. É que aquele caso, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que elas às vezes são internadas em hospitais psiquiátricos, pessoas que se mutilam, às vezes até criança que agride, né, o pai, a mãe. Então, tem, de fato, sim... um lado espiritual. Um lado espiritual tem. Nisso. Tem. E qual foi, assim, um contato direto que você já teve com alguém que foi liberto nesse quesito e como foi a evolução?
eu tive 4 pessoas que passaram comigo por atendimento, que tiveram a libertação completa da esquizofrenia, manifestaram legiões. Teve uma que manifestou mais de 10 legiões. Cada legião tem de 5 a 6 mil demônios, tá? Manifestava um, expulsava, vinha outra. E aí, vários chefes bem pesados mesmo, coisa assim que foi feita obra de feitiçaria, na maioria das vezes. E essas pessoas tiveram a libertação completa. Tanto, o meu primeiro podcast que eu fui foi uma moça que sofria 20 anos, ela ficava internada na clínica psiquiátrica, tomava remédio, tinha que ser amarrada. Ela surtava do nada, tirava a roupa no meio da rua. Eles até batiam nela, tá? Às vezes, para internar ela. E ali, ela teve a libertação, através da libertação que eu fiz, através do nome de Jesus na vida dela. A partir dali, ela me inscreveu no podcast, ela deu testemunho dela. E foi a primeira vez que eu fui no podcast, porque ela falou, olha, eu fui liberta através da vida dela, queria que vocês chamassem ela. Então, assim, foi sobrenatural, porque ela falou que ela tomava muitos remédios e hoje, essas 4 pessoas que tiveram libertação não tomam mais nada, para a glória de Deus. E como é que funciona esses espíritos Jesus libertou? E como é que funciona esses espíritos que eles atuam especificamente na mente e nas emoções das pessoas? Agora, no contexto geral, pessoa que não consegue ter paz, pessoa que entra num relacionamento, não consegue manter, começa a ter várias coisas, vários ataques, né, na sua mente, vários pensamentos. A pessoa que ela é inquieta, ela não consegue parar, não consegue deitar, não consegue dormir em paz porque a mente não para. O quanto também essa ação, né, demoníaca, ela está inserida também ali na questão mental, no aspecto da pessoa que ela não consegue dormir, ela vira na cama pra cá, pra lá, procura sono, fica no celular até 5, 6 horas da manhã. Como que funciona o mundo espiritual nesse aspecto? O engraçado é que de manhã vem o sono. Sim. É só passar pela noite. Tem demônios que eles agem em um certo horário, tá? Então, às vezes, vai ter demônio que vai agir no horário da noite, da madrugada. Como que acontece? Espíritos de opressão, comandados por Lilith, tá? Lilith, ela age na mente. Ela age trazendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, às vezes terror noturno, ela age também. Ela age também na área sexual, trazendo imoralidade sexual, prostituição, mas ela age também muito na mente. Toda vez que eu vou orar por alguém que tem opressão, eu vejo um dragão. Ela age junto com um demônio, que é no formato de um dragão, que eu ainda não ouvi o nome dele, tá? Mas toda vez eu vejo esse dragão e Deus me falou assim, é a opressão que vem. Então vai dando 6 horas da tarde, esses demônios começam a trazer perturbação, Salmo 91, né? Os espíritos que agem ali para trazer perturbação. Começa a trazer pânico, começa o coração da pessoa a acelerar, parece que a pessoa vai infartar, sentir dor no peito, dá aquele desespero, do nada tremer, passando mal, vai no hospital, não acha nada. Espírito de opressão que age junto com Lilith. Tem que destronar esse demônio Lilith. E aí é justamente que entra o questionamento. Por que a maioria dos ataques espirituais eles acontecem justamente à noite? Sim, porque tem demônios que trabalham à noite, tá? De dia, durante o dia, o mundo espiritual, ele não tem tanto movimento quanto à noite. Por isso a oração às 3 da manhã, que daqui a pouco eu vou falar, né? Sobre a oração às 3 da manhã. Porque a oração às 3 da manhã, tem gente que fala que não muda nada, que não está na Bíblia. Só que quem trabalha com libertação sabe que à noite é horário de guerra espiritual. A partir das 6 da tarde é horário de guerra espiritual. Se a gente for ver o jejum bíblico, ele começa às 6 da tarde. Por quê? Horário de guerra espiritual. A oração a qualquer horário do dia Deus vai ouvir. Só que 6 da tarde são liberados alguns demônios que começam a trazer o terror noturno, a perturbação. Eu já fiz atendimento onde manifestou o espírito da meia-noite. Ele falou, eu sou o espírito da meia-noite. Eu trabalho meia-noite. Então, essas pessoas às vezes não têm esse discernimento. Não tem essa visão. E o quanto é importante aí, no caso, a oração que ela é feita justamente às 3 da manhã. O quanto é importante essa oração? Qual é o segredo por trás dessa oração? Quando eu quero orar por libertação de alguém, eu oro meia-noite. Por quê? O horário da meia-noite é um horário de quebra de cadeias, de prisões. Ele é um horário de libertação e batalha espiritual. Só que às 3 da manhã, eu vou orar por libertação, batalha espiritual. Eu vou vencer batalhas, mas esse horário vai me trazer autoridade. O que diferencia a meia-noite das 3 da manhã é que às 3 da manhã tem a troca de anjos, tá? Eles trocam o turno e aí os demônios atacam com tudo. É um horário de ataque espiritual. É um horário que eles atacam. Pode ver que às vezes às 3 da manhã, você tá dormindo, você acorda, olha, 3 da manhã. É um horário que Deus está falando assim, ó, tá havendo uma guerra espiritual e eu preciso que você posicione para orar. Onde vai te trazer autoridade. Quer que os demônios manifestem a hora que você orar? Ora 3 da manhã. Às vezes eu tô passando na rua, a pessoa cai endemoniada.
Porque 3 da manhã traz autoridade. E o quanto, por exemplo, tem um outro fator importante que é ali a questão do jejum. Muitas pessoas, elas usam o jejum como uma espécie de ritual, né? Sim. E não diretamente como uma arma estratégica, como algo intencional no mundo espiritual para você usar o jejum para um fim específico, para uma intencionalidade. O quanto o jejum ele deve ser usado como uma arma estratégica e não como apenas um ritual. Sim. Muita gente acha que o jejum é uma moeda de troca. Só que o jejum bíblico, ele é para te edificar, para matar a sua carne e te fortalecer o espírito. É para te ligar com Deus. Você, quando começa a fazer jejum, eu notei que eu comecei a ficar irritada. Eu comecei a ter guerras espirituais. Aí a pessoa para, porque assusta. Começou a orar, se posicionar. O que a gente faz aqui, mexe lá no mundo espiritual. Mateus 18. Ligou na terra, ligou no céu. Então, quando eu comecei a jejuar, orar, ler a palavra, começa aquele ataque. O que eu vou fazer? Vou me manter posicionado e vou fazer mais. O jejum, ele joga a irritação, tudo que é carnal para fora. Ele limpa você, ele muda você de dentro para fora. Então, além dele trazer sobre você um controle, um autocontrole, porque você vai aprender a controlar a sua carne. A alma, ela lança vontades para a carne. Se a gente não tiver ligado no espírito, alimentar o espírito, a alma, ela vai vencer. Então, o jejum bíblico é aquele jejum que nós fazemos não somente por nós. Tem alguns líderes que não entendem. Eles pedem carro, casa, pedem coisa para eles. Qual é o verdadeiro jejum? É pagar o preço de renúncia, é pedir pela igreja, é se colocar na brecha através da intercessão e do jejum para acontecer milagres dentro da igreja. Por que hoje não acontece mais milagres dentro da igreja? Líderes com medo de demônio, líderes com medo de mexer com libertação. Ai, não mexe com isso não, porque vai acontecer, vai vir um contra-ataque, vai, mas a batalha espiritual é normal. Sabe o que importa? O jeito que você vai receber essa batalha. Se você tiver com a sua guarda levantada, escudo, espada, leitura bíblica, posicionado com Deus em obediência, pode vir a batalha que for, que vai cair por terra, porque está vindo contra o Deus que me levantou. Então, o jejum bíblico é o quê? Eu acabei de sair de um jejum de 21 dias de Daniel. Só legume, água, frutas, tá? É muito difícil, foi muito difícil, só que nós fizemos pela igreja, começou a ter muita libertação na nossa igreja, para honra e glória do Senhor. Nós fazemos pelas vidas, para ter libertação, para ter cura. Jesus já pagou o preço já, mas agora é conosco buscar autoridade, buscar o quê? Renúncia, tá? Se colocar na brecha pela igreja. Se colocar na brecha. Agora, eu por exemplo, que eu tenho os meus 31 anos de idade, então já vivi e já vi muitas coisas. Eu lembro de uma oração que meus pais sempre faziam, né? E a oração era me cobre com o teu sangue, Jesus, me cubra com o teu sangue. Vou sair de casa, Senhor, me leve em paz, me traz em paz, me cobre com o teu sangue. Vou fazer um negócio, Senhor, vai na frente, me cobre com o teu sangue. O porquê dessa oração? Qual é a importância e qual a representatividade que há o poder do sangue de Jesus no mundo espiritual? Isso é muito forte. É muito forte. Quando Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele por nós, isso foi totalmente intencional. No Antigo Testamento, era preciso derramamento de sangue de animais para cobrir os pecados do povo. Então, se fosse hoje e Jesus não tivesse derramado o sangue dele por nós, a gente ia padecer. Então, o que acontece? O sangue no mundo espiritual, ele é vida. O sangue no mundo espiritual, ele tem muito poder. O sangue de Jesus, que não teve pecado, que é o Filho de Deus, é total poder. Então, onde eu declaro o sangue de Jesus na minha casa, na minha vida, na minha família, Satanás, ele não toca. Quando eu vou liberar uma cura sobre alguém, eu libero através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Às vezes, a pessoa fala, em nome de Jesus, seja curado. E Deus, ele me trouxe esse discernimento. Declara a cura através do sangue de Jesus. E aí eu comecei a ver mais curas acontecendo. Foi vendo mais curas. Agora, um outro aspecto também que é muito interessante, que a gente não pode deixar de falar, é justamente a questão ali das feitiçarias. Né? A gente vê vídeos hoje na internet com mais facilidade, e esses vídeos, eles basicamente apresentam ali pra gente alguns indícios de uma obra ou outra que foi feita. Quais foram as experiências mais impactantes, pastora, que você teve assim no mundo espiritual acerca de obras de feitiçaria? As mais complexas possível, que você olhou assim e falou, cara, olha só a dimensão, a complexidade que há em uma feitiçaria para uma obra específica. Tem gente que fala assim, olha, eu não tenho inimigo, todo mundo gosta de mim, como que fizeram uma obra para mim? Hoje, uma das maiores lutas dos cristãos é por causa de obra de feitiçaria. O diabo, ele vai ver a nossa vida, ele vai usar alguém. Ele precisa de um corpo para ele agir, tá? Então, ele vai usar alguém para fazer feitiçaria. Uma das experiências mais impactantes que eu tive foram bruxos de outros países fazerem feitiçaria para mim. Eu verem esses bruxos em espírito dentro da minha casa.
E eu entrar em luta ali espiritual, orar e Deus tirar. Eu já tive experiências que uma moça, ela estava com a doença terminal, um câncer. E ali, no atendimento, quando eu ainda fazia atendimento individual, hoje eu não faço mais, tá? O demônio manifestou e falou, eu coloquei o câncer nela, através daquela obra. E ali eu falei, então pega esse câncer que você colocou e traz pra fora agora. Em nome de Jesus. Ela vomitar um tumor desse tamanho. Então, eu tive essa experiência de ver